paz seja convosco. Passando aqui já para deixar uma mensagem hoje no canal, deixando marca, mas já pedindo já para você se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, porque isso é bom para o desenvolvimento do canal e nós também começamos a ver como pessoas têm sido edificadas através do canal deixando marcas. Então, você que já está vendo, vai ouvir essa mensagem, se inscreve, se já se inscreveu, deixa o seu like e o seu comentário, para que tudo continue indo de acordo com aquilo que Deus planejou sobre as nossas vidas. Então eu quero deixar hoje em Eclesiastes capítulo 3, que eu quero falar sobre fases, irmãos, e eu tenho entendido que nós temos que respeitar as fases estabelecidas, porque toda fase há um propósito. Está dizendo em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então eu quero falar hoje de fase, eu quero falar de tempo, porque às vezes nós queremos atravessar o tempo. Às vezes nós perguntamos a Deus por que Ele não chegou naquele momento. É porque Deus não atravessa os seus tempos. Deus respeita o que foi estabelecido. Porque Eclesiastes vai contar aqui que existe o tempo de nascer, existe o tempo de crescer, então existe o tempo de morrer, existe o tempo de se abraçar, existe o tempo de se apartar. Então a Bíblia vai me relatar que o céu estabelece tempo e dentro desse tempo existem propósitos. Então, a sua vida há um propósito. O momento que você está passando, existe um propósito. Eu entendi e tenho compreendido. Se Deus estabeleceu um tempo de choro, não se desespere. Porque independente do tempo que você está passando, se é do choro, se é do sorriso, todos os tempos estabelecidos por Deus, Deus está te guardando, Deus está te ensinando, Deus está edificando a sua vida. Então, nessa noite, no dia que você ver essa mensagem, entenda uma coisa: não entre em crise por causa do tempo que você está atravessando. Procure orar a Deus para entender qual o tempo que você está passando, qual o tempo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque aqui Eclesiastes vai dizer que há um tempo, e dentro desse tempo estabelecido sobre a sua vida, que eu não sei qual o tempo que você está passando, existe um propósito. Então Deus trabalha com o tempo e dentro desse tempo existe um propósito. Então o tempo que você está atravessando é porque existe um propósito. Se você está em tempo de choro, o tempo de choro vai agora te levar a ter renúncia, até perda, a ter dano. Por quê? Porque é um tempo estabelecido de choro. Então nós temos que entender para não nos desesperar. Se é tempo de sorriso, aí você vai ter muitas alegrias para contar, testemunhos, pessoas que vão entrar para ser bênção na sua vida, porque é tempo de sorrir. Se é tempo de abraçar, Deus vai levantar pessoas, você vai ser acolhida, pessoas vão te abraçar, porque é tempo de abraçar. Assim como é tempo de apartar, some um monte de pessoas da nossa vida. Aí nós entramos em crise dizendo: fulano sumiu, fulano não nos ama mais. Não é caso. E foi estabelecido um tempo, e esse tempo tem um propósito, e nesse propósito é tempo de se apartar. Então as pessoas somem, as pessoas deixam a nossa vida de lado, e nós temos que ser maduros o suficiente para entender: isso é um tempo de Deus, e dentro desse tempo de se apartar existe um propósito. Existe um propósito de tu acreditar mais em Deus, existe um propósito de tu ver a providência de Deus sem precisar de pessoas ao seu lado. Então entenda hoje, na fase que você está passando, o tempo que está estabelecido sobre você, existe um propósito. E sobre este propósito que Deus trabalha. O tempo estabelecido de Deus sobre a sua vida. Eu tenho aprendido que se Deus estabeleceu tempo na sua vida, Ele vai trabalhar de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Jeremias capítulo 1 vai dizer: eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Então existe tempo, existe o propósito dentro desse tempo. Ana orou muito tempo, mas Samuel veio debaixo de um tempo de Deus, porque nesse tempo havia um propósito. O filho de Abraão veio debaixo do tempo que Deus determinou, porque havia um
propósito. Então eu quero aqui profetizar sobre a sua vida que a partir de hoje você vai entender o tempo que está passando. Entendendo o tempo que você está passando, você não murmura, você não fica cabisbaixo, você não entra em depressão, você não tem crise de ansiedade, porque você passa a entender que você está debaixo de uma palavra. O tempo que você está atravessando é propósito divino. E se nós estamos debaixo de um propósito divino, nós aprendemos a descansar no Senhor. Então hoje minha dica para você é: descansa, descubra o tempo que você está atravessando, descubra o tempo que você vai percorrer durante esses tempos, e você não entrará em crise. Se é tempo de porta fechada, você vai passar a trabalhar segundo a palavra das portas fechadas. Noé aprendeu a trabalhar de portas fechadas dentro da arca, não entrou em crise, porque ele entendeu que era o tempo das portas fechadas. Mas o mesmo Deus que permite tempo de porta fechada é o mesmo Deus que permite portas abertas. Aí você tem a providência de Deus de uma forma extraordinária. Mas aprenda a trabalhar no tempo que Deus determinou sobre você. Ligue a palavra tempo com propósito divino, e você não entrará em crise, mas entrará na obediência para o tempo determinado. O tempo vai criar um cenário para a sua vida. O tempo de choro te leva a um tipo de cenário. O tempo de sorriso te leva a outro tempo de cenário. O tempo do abraço vai te levar a outro cenário. E assim os tempos da sua vida te levarão a cenários diferentes. Então nesse dia que você está me ouvindo, nesta noite, nessa hora que você está me ouvindo, o que foi? O tempo está ligado a propósito. Então, se você tem um propósito de Deus, descanse, porque todos os tempos e fases da sua vida contribuem para o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então você está se perguntando: pastor, Deus se calou? Deus não se calou. Deus está dizendo que é tempo de você clamar, é tempo de você falar. Se Deus está em silêncio, você está pensando que Deus está em silêncio, entenda isso. É tempo de você falar, é o seu tempo de falar. Quando Ele responde, é o tempo que você tem que ouvi-lo. E depois de ouvi-lo, é tempo de praticar aquilo que Ele foi dito. Está pensando que está em tempo de silêncio de Deus? Não, é a tua hora. Ele criou esta hora para você conversar, para você falar com Ele. Porque quando chegar a vez dele falar, Ele vai querer que você esteja no tempo de ouvir. E depois do tempo de ouvir, você vai entrar no tempo de praticar. Fica calmo, acalma o seu coração, acalma aí a sua vida, aí, acalma o seu parceiro, acalma o seu filho. Se acaso está passando em tempos difíceis, diga para ele: é o tempo de Deus, e dentro desse tempo existe um propósito divino. Bíblia Sagrada vai dizer bem claro que Jesus não chega no tempo de Marta e Maria, vai chegar no tempo dele. 4 dias Lázaro está morto, e agora ele vai chegar no tempo, porque o tempo tem um propósito. Elas vão dizer bem claro: se o Senhor estivesse no nosso tempo, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus está trabalhando para que haja milagre de ressurreição. Então ela não vai entender o tempo que ela está atravessando, mas Jesus sabe o tempo que tem que chegar e o propósito que envolve a chegada dele. Então Deus não chega nem antes nem depois. Ele respeita tempo, porque o tempo é um propósito de Deus. Então, eu quero já deixar aqui para você: respeite o tempo, aprenda o tempo que você está passando, vai orando a Deus para entender, e depois que você entender, você vai ver que vai entrar descanso para sua alma, vai entrar paz para sua alma, e você nunca mais será o mesmo depois que entender o tempo que você está passando. Então, deixe o seu like, se inscreva e também deixe o seu comentário, mas não esqueça, ligue tempo com propósito divino. Ligando o tempo a propósito divino, você saberá que o tempo que você está passando, Deus está te socorrendo. Eclesiastes vai dizer: há um tempo para tudo, e nesse tempo há um propósito. Mas eu quero te dizer uma coisa: todos os tempos estabelecidos pela Bíblia Sagrada, Deus esteve presente. Tu não está só está atravessando um tempo, e esse tempo difícil é um tempo onde Deus está vendo a sua fé, mantendo a sua fé e cuidando de você.
Quando você chegar no tempo de sorrir, fica tranquilo que você vai contar tudo que Deus fez durante o tempo do choro. Então, respeite o tempo, entenda ele e você será uma pessoa abençoada, feliz e encontrará paz para a sua alma. Então não esqueça, deixe o seu like, você que vai ver essa mensagem, deixe o seu comentário também, que é muito importante, e que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Não se desespere, todo tempo tem um propósito. Paz seja convosco. Deus abençoe.